Bora, fiel, adversário definido na próxima fase da Copa do Brasil. O Corinthians enfrentará o Atlético Paranaense. Então se liga nos mandos de campo, deixa o seu like, comenta aí o que você achou do adversário do Corinthians. Todo mundo tava chutando no Atlético Paranaense. Então comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito pra ajudar a gente a crescer cada vez mais. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. E a gente abre, claro, falando dela, da Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente também fala muito de Libertadores com a nossa equipe, porque o Cícero Melo estava acompanhando o sorteio, Cícero. E sem brincadeira pra ninguém, né? O sorteio feito, temos Vasco e Botafogo e tem Galo e Cruzeiro já de cara. É isso mesmo, Mari. Bom dia a você, aos companheiros, André Donk, Breiler Pires e ao Fante Esportes. Nós estamos aqui ao vivo na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Acabou de acontecer o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Acho que é inédito, se não tenho certeza. 2 clássicos estaduais nessa fase quartas de finais. Vamos lá então, direto. Cruzeiro e Atlético Mineiro, foi logo de cara o primeiro jogo sorteado. Cruzeiro, 6 títulos de campeão da Copa do Brasil, o maior vencedor, contra o atual vice-campeão da Copa do Brasil, Atlético Mineiro. Os mandos também já foram sorteados. Primeiro jogo vai ser na Arena MRV, mando de campo do Atlético. E o segundo jogo que decide a vaga no Mineirão, que é onde o Cruzeiro joga. Outro jogo, Corinthians e Atlético Paranaense. Primeiro jogo vai ser na Arena do Atlético Paranaense. Segundo jogo na Neoquímica Arena. Terceiro jogo é mais um clássico, dessa vez Carioca, Vasco e Botafogo. Primeiro jogo, mando de campo é do Vasco. Segundo do Botafogo, não se sabe se o Vasco vai jogar em São Januário e o Botafogo no estádio de Newton Santos, ou se pode acontecer um acordo e os 2 jogos serem realizados no estádio do Maracanã, até por questões de segurança, né? A polícia precisa autorizar um clássico em São Januário, um clássico de tamanha importância, valendo uma vaga para a semifinal da Copa do Brasil. E o último confronto, Fluminense e Bahia, choque de tricolores. O Carioca, o Fluminense, contra o Bahia, o Baiano. O primeiro jogo, mando de campo, é do Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. E o segundo jogo, mando de campo, do Fluminense, no estádio do Maracanã. Já estão definidos também, já está definido o chaveamento até o final da competição. O vencedor de Cruzeiro e Atlético joga na semifinal contra o vencedor de Corinthians e Atlético Paranaense. E na outra chave, vencedor de Vasco e Botafogo contra o vencedor de Fluminense e Bahia. Podemos ter aí mais um clássico carioca na semifinal. Lembrando que as datas base para a semifinal, para as quartas de final: jogo de ida 27 de agosto, jogo de volta 11 de setembro. Na semifinal, 5 e 19 de outubro, e na final 2 e 9 de novembro. 4.740.000 cada um já faturou para chegar até aqui. 9.922.000 para quem chegar à semifinal, 33.075.000 para o vice-campeão e um prêmio extraordinário de 77.175.000 para o grande campeão. A imprensa toda aqui, estamos aguardando agora os dirigentes dos clubes que vão vir falar daqui a pouquinho na Zona Mista. Aí um prato cheio para vocês analisarem, principalmente esses clássicos em que os times vão se eliminar entre si, né? Mineiros e cariocas. Voltamos aos estúdios aí, Mari. Que coisa maravilhosa. O torcedor que fica aí agora já com ansiedade, palpitação, mas pra competição é super legal. Então a gente viu aí o Cícero trazendo pra gente os confrontos. Então, Atlético e Cruzeiro, né? Primeiro na Arena e depois no Mineirão. E a gente tem também um destaque pra Vasco e Botafogo. Que loucura, né? A Copa do Brasil. Mas assim, pra quem entende de futebol, Breiler, era óbvio. Era óbvio que... Era óbvio. Ia cair um clássico pelo menos. Os 2 eu não tava prevendo. Principalmente quem tem um entendimento, tipo a gente, né? Um entendimento mais profundo, mais próximo. Conhece bem, né? Sim. Sim. Mas se a gente analisar, Mari, são confrontos equilibrados, todos eles, mas o Corinthians, até por pegar um time de segunda divisão, um time que tá em muita dificuldade, até para conseguir se aproximar da zona de acesso na Série B, foi quem deu mais sorte, foi quem pega um adversário mais acessível. E pensando em confrontos mais desequilibrados, por mais que seja clássico, eu vejo que Botafogo e Vasco há um favoritismo claro pro lado do botafoguense, até pelo momento do... Tá falando sério? Pelo momento. Um favoritismo claro? Sim, e a dificuldade... O Vasco, no ano passado, também não era favorito, bateu semifinal. É isso. Isso pode acontecer, é torneio de mata-mata.
Mas nesse ano tem um problema pro Vasco, que tá na zona de rebaixamento, precisando subir essa ladeira. No ano passado conseguiu fazer uma gordura para que pudesse focar na Copa do Brasil. E agora, não só tem um clássico contra um rival que está num estágio superior, como time, como organização, mas também a dificuldade de conciliar com o brasileiro nessa situação difícil. Por isso eu vejo Botafogo e Corinthians mais favoritos nesses confrontos, mas ainda assim, tudo muito equilibrado. André Donk, as suas percepções, fique à vontade, mas também queria já te perguntar sobre lado de chave. Porque a gente falava assim, com a queda do Flamengo, do Palmeiras e até mesmo do São Paulo, são bichos, principalmente Palmeiras e Flamengo, são bichos papões, sei lá qual é o plural de bicho-papão. São peixes muito grandes nessa conversa. Poderia abrir o caminho e deixar a Copa do Brasil mais, talvez, acessível para várias equipes. Com o desenho do chaveamento, alguém se deu bem? Eu acho muito complicado colocar dessa forma, até pelo ponto que você colocou. Acho que a partir do momento que dá uma nivelada, você tem um time que pode ser um pouco mais favorito que o outro, mas não consigo ver uma disparidade de um lado pro outro, um desequilíbrio. No que o Breiler colocou, eu tô muito de acordo. Apesar de ser um clássico, o Botafogo, pelo momento, eu acho favorito. Assim como o Corinthians, pelo fato de decidir em casa, contra um clube que ele tem um bom histórico também, recente, apesar do Atlético Paranaense ser muito forte no mata-mata, mas tem essa questão de dividir com a Série B. Vamos lembrar que no jogo de ida contra o São Paulo, o Atlético Paranaense, e a meu ver corretamente, mesclou o time, porque tem o foco, tem a prioridade na Série B ainda mais. A gente vai falar do jogo de ontem, então a situação não tá nada fácil. Então acho que isso acaba colocando maior favoritismo, os outros dois mais equilibrados. Se tiver que pôr um mais equilibrado, é o Clássico Mineiro. Acho que ali é muito complicado você não apontar dessa forma pelo momento das duas equipes. Eu acho que clássicos em que você tem dois times apenas na cidade, acaba tendo uma tensão ainda maior, diferentemente de Botafogo e Vasco. Então acaba sendo a grande notícia o Clássico Mineiro desse confronto. Os outros dois um pouco mais com um favoritismo, mas assim, aberto. O São Paulo também era favorito contra o Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense foi lá e passou. Então acho que chama a atenção também muito pro crescimento dos últimos anos do Bahia. Acho que é um time que tem que ser olhado com muito carinho pelo trabalho que tem sido feito, já sem calendário continental, podendo mesclar disputa com o Campeonato Brasileiro, também é um time para se ficar de olho nesse mata-mata. Daqui a pouco a gente terá também entrevista exclusiva com o Gabriel Menino, jogador do Atlético, e olha o time, né, pra ele poder responder. Ele já cancelando a entrevista, galera. A gente vai ver se vai ter entrevista, porque caiu exatamente um Atlético e Cruzeiro nessa fase, equipes que se encararam em final de Copa do Brasil lá em 2014. O Galo acabou sendo campeão, mas o Cruzeiro o maior campeão da Copa do Brasil. Das equipes envolvidas, dá pra falar assim, Breiler, escolhe uma que tem que focar 100% na Copa do Brasil. Tem que ser o objetivo do time na temporada. A Copa do Brasil é importante pra muita gente. O Donk cita o Bahia. O Bahia pode olhar para a Copa do Brasil como uma possibilidade real de título. O Bahia se estruturou para chegar nesse momento. Não vejo que é um absurdo o Rogério, de certa forma, tirar um pouco o pé do acelerador no Brasileiro para tentar colocar mais fichas na Copa do Brasil. Mas, desesperadamente, um time que precisa muito, Corinthians. Para mim é quem mais ali tá desesperado por esse título grande, até pela situação no Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians, legal, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, e depois, se cai na Copa do Brasil, o que sobra no Brasileirão? Luta contra o rebaixamento? Muito pouco para as expectativas que a gente tinha pro clube, para as expectativas dos torcedores. E grana, né? Turma, agora a gente vira pro Campeonato Brasileiro. Corinthians com Dorival Júnior, são 20 jogos, 8 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Tá ali no equilíbrio, né? 52% de aproveitamento, mas no Campeonato Brasileiro tá puxando para baixo a média do Timão. A gente tem os melhores momentos, então uma friaca, hein, André Donk? Sem brincadeira, lá pro jogo contra o Juventude, né, se preparando para receber o Corinthians, e o Corinthians no Brasileiro não engrena, não consegue. Uma fria pro Corinthians jogar em Caxias do Sul, literalmente, e também metaforicamente, desde 2002 que não vence lá. O Juventude é pai do Corinthians? Se fosse na época do telão, ainda dava tempo de colocar essa daí. Tem sido, e assim, mais do que o Juventude mereceu vencer e o Corinthians mereceu perder. Foi uma atuação muito ruim do Corinthians, defensivamente instável, um time que deu muito espaço, e o Juventude com a estreia do Carpini, um time muito combativo, bem acertadas as linhas, e aproveitando os espaços que o Corinthians deu. Então foi uma vitória merecida. O Talhari, né, que não marcava desde a primeira rodada, vai abrir o placar. E o banco com o Matheus Babi e o Nenê, que tinham acabado de entrar, resolvem a parada, mas é uma vitória muito merecida do Juventude, uma rodada quem estava muito lá embaixo respirou, né, tanto o Juventude quanto o Sport. E a gente viu o Nenê também
esse jovem garoto promessa do futebol Vovô brasileiro. garoto. Criando e ajudando a juventude, Breler. O vô foi contaminado pelo espírito do juventude, ou da Olha juventude. só. E ali, ó, Olha lá, ó. arrancada, Vai, filho. sustenta no corpo, Pega. Mateuzinho não vê nem o cheiro da bola, Matheus Babi faz o giro no pivô. Com muita tranquilidade, né? Podia Belo até ter gol, tocado, mas né? baixíssima intensidade do Corinthians na marcação. Mateuzinho vai até se redimir no gol de falta, mas foi uma atuação abaixo de toda a equipe, sobretudo do Romero, por essa expulsão bizarra, injustificável, e o Corinthians tem também problemas para a próxima rodada com jogadores suspensos. Porque já entrou com o Thales Magno, né, nessa conversa aí pro setor ofensivo, que também não dá exatamente essa resposta, e agora o Romero expulso. O gol do Mateuzinho, mas nada feito, 3 pontos para o Juventude. A gente ouve as explicações após a partida. Vamos lá. Hoje nós fizemos uma partida muito aquém, muito abaixo daquilo que nós estávamos jogando, e com isso um resultado mais que merecido do nosso adversário. Nós temos que entender a competição que nós estamos, a responsabilidade que nós temos e a obrigação de buscarmos pontos. É muito simples isso, só que nós temos que assumir um pouco mais, todos nós. Comandante falando mais sério ali na entrevista coletiva. Não se encontra no Brasileirão, especialmente após a pausa do Mundial de Clubes, com uma vitória apenas, 3 empates e 3 derrotas. Perdeu agora para o Juventude e segue ali com mais gols sofridos do que marcados, né? 5 gols marcados para 8 gols sofridos. Vitória Leite, que ultimamente eu tava chamando sempre ela dando sorte, que também é um milagre, né? Mas aí dessa vez não deu muito certo. O Campeonato Brasileiro do Corinthians também, nem pra tirar sua zica, hein, Vicky? Seria eu um dos bichos papões dos times também, Mari? Um beijo pra vocês, amigos. Bom dia a todos, a todo mundo que acompanha a gente. Pois é, né? Não só perder para o Juventude fora de casa, mas também se lembrar de um 2024 complicado. Porque o Corinthians agora fecha o primeiro turno com apenas 3 pontos a mais do que fechou em 2024. Ou seja, a gente lembra o sufoco que foi pro Corinthians no ano passado durante a competição. Como vocês bem disseram, o Corinthians sabe agora que vai pegar o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, não tem tanto tempo assim para se preparar para o primeiro jogo e já vai sofrer no Campeonato Brasileiro na próxima rodada com desfalques importantíssimos. Então, além do Romero, que já está automaticamente suspenso por conta da expulsão, tem também Kaká e Anguilleri fora, além, né, dos André Carrilho e Memphis, que estão no departamento médico, que são aí grandes desfalques que foi muito sentido pelo Corinthians nessa derrota para o Juventude. Além disso, a gente pode falar que o Corinthians está lidando com a parte do futebol, mas também lidando com o extracampo. Não só impeachment, tem agora preocupações com possível transfer ban. Isso mesmo, ontem acabou o prazo, né, para o Corinthians entrar em acordo com o Santos Laguna, o time do Félix Torres, para pagar o que devia desde 2023. Então, é cerca de 33,47 milhões de reais. O Corinthians tinha que tentar entrar em um acordo até ontem, era 23,59 o último prazo. Como o Corinthians não pagou, agora espera aí ver se realmente o Santos Laguna vai entrar contra o Corinthians na FIFA, né? Vai avisar a FIFA, aliás, que o Corinthians não pagou essa multa, esse valor que devia, e aí os próximos passos podem acontecer e um transfer ban é mais um bicho-papão para o Corinthians nessa temporada. As notícias ruins só seguem por aqui. Se a gente for falar exatamente no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians volta a treinar nessa tarde, volta ainda hoje de Caxias do Sul. Mari. Perfeito, Vicky, sempre um prazer falar com você aqui no nosso telão, porque é isso. Tem um homem que ele parece que ele começou agora na carreira, um jovem sonhador, chama Bruno Vicari. Ele falou assim, mas se eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, o ano do Corinthians acabou, não precisa de mais nada. Ele deu uma de Renatão, né? Vai brincar no Brasileiro. Isso, agora, cara, até isso, já se pagou, se acabar o ano agora, tá pago. A verdade é que o Campeonato Brasileiro, ele não dá, como dizia minha mãe, pra perigar muito com o Campeonato Brasileiro. São 9 pontos nos últimos 10 jogos, Breler. É pouquíssima coisa, a gente tá falando de 30 disputados. Uma vitória só nesses 10 jogos contra o Ceará, em que também não produziu um grande futebol, um grande desempenho. E o Corinthians, de fato, tem esse problema, né? Porque a gente, antes da rodada, falava sobre a tal da ressaca da Copa do Brasil, como os times que foram eliminados se comportariam, e o Palmeiras, mesmo aos trancos e barrancos, passou pelo Ceará,
E o Corinthians é quem parecia que tinha sido eliminado pela postura do time, pela forma como não reagiu, pela maneira como jogou em Caxias do Sul. A atitude é muito questionável, nem tanto pelos jogadores. O encaixe coletivo com o Dorival ainda não funcionou, o time ainda deve desempenho, mas eu fiquei realmente preocupado com a maneira que os jogadores levaram esse jogo como se fosse um amistoso ali, uma rotação muito abaixo. Juventude se impôs facilmente em um time que está na zona de rebaixamento. Então não dá para usar a mobilização do clássico como desculpa, até porque o Corinthians contra o Fortaleza, com um jogo entre os dois jogos contra o Palmeiras, se comportou bem, foi outra atitude. Então, de fato, eu vejo que o Corinthians precisa se remobilizar no Brasileiro, precisa abrir o olho mesmo. Ô Donk, não dá assim, vamos lá, pra dar uma passadinha de pano pra esse jogo do Corinthians, assim, por esse contexto, pela classificação, pela carga emocional. Não dá pra gente nem tentar, de alguma maneira, passar um pano também, não, da sequência? Não, pra mim não, porque você tá falando de um dos times mais frágeis do campeonato, que é a pior defesa disparada do Corinthians, teve muita dificuldade em criar. Você tá falando, ok, acho que é normal, às vezes você baixa um pouco a intensidade depois de um confronto como o do Palmeiras, por toda a tensão que existia, mas disso ao que apresentou ontem, desculpa, ali é injustificável, porque você tá falando até da questão do descanso. Você teve vários dias, o Corinthians teve um período para descansar, o jogo foi segunda-feira à noite. Perdeu o Memphis, perdeu o Carrilho, mas ainda assim o resto era do time titular. E a gente fala de um elenco, um dos mais caros, mas que se sai dos 11 titulares, não cai muito. Então, assim, você tem um erro de planejamento da montagem do elenco, a postura, e isso oscila muito. Às vezes o Corinthians tem vários jogos, até mesmo em clássico, contra o São Paulo, por exemplo, em que a atitude cai muito, e ontem foi determinante. Muito espaçado o time diante de um organizado Juventude que fez por merecer a vitória. E, tá animado pela Copa do Brasil, tem chance de ir longe, de sonhar com título, sim, mas no Brasileiro é isso que a gente tá falando. Só venceu o Ceará jogando mal, uma atuação fraquíssima, de um time que não parece evoluir dentro do Campeonato Brasileiro, e por pontos perdidos, se a gente olhar por pontos perdidos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. 22 pontos, num turno, se a gente somar dá os 44, que não os 45, se a gente garante nada, né? Porque garante a permanência. Então, assim, a situação não acho que é desesperadora, acho que o Corinthians tem time pra não correr riscos, mas o alerta tá ligado, tem que jogar mais bola pra evitar qualquer risco. Pensar em Libertadores via Brasileiro, acho que já tá bastante complicado. Elenco, ainda mais com os desfalques, é um problema, mas não serve de desculpa contra a Juventude. Deveria ser suficiente pra conseguir pelo menos competir, e ontem o Corinthians não competiu. Mas vocês estão falando muito mais até da atitude do que necessariamente de algum ajuste tático da partida que foi errado, né? Isso precisa melhorar como um todo. Nas mãos do Dorival, o Corinthians ainda não tem uma identidade de equipe, mas é preciso também que os jogadores tenham uma atitude parecida com a que tiveram nos dois clássicos. Isso daí é Campeonato Brasileiro, coisa séria, e ontem o Corinthians não se comportou de uma maneira à altura do que o jogo pedia. Essa aí é a última oportunidade do Corinthians também, tinha feito o gol com o Mateuzinho, mas ficou a conta no 2-1, como os nossos comentaristas disseram, com muito mérito pro Juventude. Vamos atualizar a classificação do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Juventude fecharam, então, essa rodada do Campeonato Brasileiro, como a gente destacava o Juventude na parte de baixo da tabela, mas por partes, a gente tem primeiro Flamengo lá na liderança, o Cruzeiro com seus 37 pontos, já com 19 jogos feitos, né? O Palmeiras e Bahia fechando o G4, Botafogo e Mirassol no G6, São Paulo, Red Bull, Fluminense e Galo na 10ª colocação. Aí vamos lá, tem o Inter com 24 pontos, Ceará com 22, a mesma pontuação do Corinthians, só que o Corinthians já tem 19 jogos, o Ceará e o Inter, por exemplo, tem 18, o Santos tem 18, o Grêmio tem 18, o Vitória também já completou 19 jogos. Vasco, Fortaleza e olha o Juventude ali com 14 pontos. O Sport, que conseguiu a sua primeira vitória, segue ali na parte mais baixa da tabela. Atualizando o prêmio ESPN Bola de Prata, vamos lá, a seleção após 19 rodadas, então os melhores até então. O Crespo segue como treinador do campeonato, o Giai, Léo Ortiz, um dos melhores jogadores do campeonato, dividindo com a Arrascaeta. Tem o Walter no gol, tem Fabrício Bruno e também o Luciano Juba na lateral esquerda, Marlon Freitas, Alan Patrick, Matheus Pereira, Eric Pulga e o Caio Jorge na nossa seleção do campeonato. Bom, é isso aí, galera. Corinthians e Atlético Paranaense, segundo jogo na Neoquímica Arena. Mano, tinha vários caras cravando que ia ser Corinthians e Atlético Paranaense. Parece que é meio até que manipulado esse negócio aí da Copa do Brasil, né? Chaveamento da CBF aí. E quem passar pega Atlético Mineiro e Cruzeiro, hein, cara.
É, mano, semifinal aí, quem passar vai. Eu prefiro o Atlético Mineiro, cara. Cruzeiro, aí, apesar de estar perdendo alguns jogos, é um time muito bom. Não que o Atlético seja um time ruim, mas eu prefiro pegar o Atlético. A gente já eliminou os caras com aquele golaço do Roger Guedes na época, né? Mas, cara, complicado que sem Carrilho, sem Memphis Depay, o Corinthians, cara, é um time muito fraco, cara. Desmonta tudo. E tem outra. Quanto mais o Corinthians pega um adversário fraco, parece que pior joga, cara. Teria que ter pegado um Botafogo logo, um Cruzeiro, mas vamos lá. Primeiro jogo aí dia 27, segundo dia 11 de setembro. Então, vamos ver como que a equipe vai se comportar nesses dois jogos aí. É o complicado é que o primeiro jogo era um sintético, né? Então, acho que dificilmente o Memphis vai estar nesse jogo aí. Talvez no segundo, tem que estar no segundo, cara, não tem como. O Memphis que fez o primeiro gol com a camisa do Corinthians justamente contra o Atlético Paranaense, né, aquele gol de falta no passado que, cara, deu um alívio imenso pra gente. Eu lembro que aquele jogo ano passado a gente tava vencendo por 2-0. Aí os caras empataram o jogo. Na hora que empatou, eu pensei que a gente ia ser rebaixado, cara. Ali eu pensei, ferrou. Aí o Memphis fez o gol de falta no segundo tempo, deu um alívio, a gente acabou ganhando por 5-2, né? Então é isso. Comenta o que você achou do adversário do Corinthians na próxima fase da Copa do Brasil. Teve essa derrota pro Juventude aí, que, pelo amor de Deus, mano, não dá nem vontade de comentar esse jogo aí. Foi uma preguiça danada, cara. Um time completamente desinteressado em campo. Cara, não dá pra acreditar. Se fosse um time que tivesse com uns 30 pontos ali, uns 29 pontos, cara, eu até entenderia essa derrota aí, beleza, tal, mas é um time que tá com 22 pontos e com jogos a mais que os adversários ali, cara. Então eu já tô começando a ficar naquela tremedeira que eu tava no ano passado, cara. Mas de boa. Então é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.